Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar esmiuçando o primeiro episódio de Game of Thrones. Aqui temos o ponto de vista do Bran, no primeiro capítulo do primeiro livro, e no seriado nós estamos em Winterfell. Mostra aí o norte, né? Bem frio. Claro que não é tão frio quanto o norte além da muralha, né? Mas ainda assim é muito frio, porque é lá no nortão, né? Então, aqui nesse mapa, a gente pode ver a extensão territorial de Westeros, né? A parte destacada é o Reino do Norte, acima é a região além da muralha e abaixo é o restante dos reinos de Westeros. Fica evidente, né, como o norte é grande, ele é do tamanho de todos os outros reinos juntos. O nome do episódio é O Inverno Está Chegando, que é o lema da casa Stark. Como que a Catelyn Stark, a matriarca da família, descreve esse lema, né? Abre aspas. Todas as casas nobres tinham as suas palavras. Lemas de família, pedras de toque, espécies de oração que alardeavam honra e glória, prometiam lealdade e verdade, juravam fé e coragem. Todas, menos as dos Stark. Fecha aspas. Então, qual que é o significado desse lema, né? Não quer dizer somente que tem uma estação do ano chegando, mas com ela também as dificuldades, né? Dificuldade de locomoção, de alimentação, de aquecimento, tudo fica mais complicado. E para nós espectadores tem um significado ainda mais profundo, né? Que é o zumbi louco vem aí, galera! Aff! E os brasão dos Stark é um lobo gigante cinza sobre um campo nevado. E qual é a origem, né, da casa Stark? Quando Westeros ainda não era unificada, ou seja, cada reino, cada domínio ainda era independente, um dos primeiros homens, que é o povo que chegou primeiro a colonizar Westeros, é o povo mais antigo que colonizou Westeros, chamava Brandon. E ele que fundou a casa Stark, né? Ele construiu a muralha ali para proteger o Reino do Norte. Ficou conhecido como Brandon Construtor. E ele foi o primeiro rei do Norte. Bom, começa o rolê todo com o Will sendo capturado pelos homens Starks. E aí tá o Will, né, galera? Conseguiu fugir dos zumbis. Coisa boa. Muito bem. Vamos lá. Aí aparece um close de Winterfell, aparece ela toda linda aí, toda imponente, as muralhas, as torres, o represeiro. É essa árvore de folhas vermelhas aí no fundo, tá? Ela tá no bosque sagrado do castelo. Aí aqui a gente tem o primeiro contato com a família Stark, né? Que todos nós amamos. Eles são incríveis. Mas tá, sem puxar muito o saco, né? Por favor. Aí tá, bom, eu acho muito linda essa cena, muito bem feita. Como tudo, né? Enfim. Aí tá, aparece o Bran, ele que é o nosso primeiro ponto de vista. Ele tá treinando arco e flecha, né? Ele sonha em ser cavaleiro, porque o Reino do Norte, o Winterfell, vão ficar pro irmão mais velho dele, que tá aí também, né? O Robb tá aí orientando ele. Também tá o irmão dele, o meio-irmão dele, o Jon. Tá aconselhando também. Mas por ser bastardo, esse aí não tem direito a nada, né? O Jon sonha em ir pra muralha, fazer parte da patrulha da noite, assim lá como o Sir Wymer Royce. E ele, além de querer descobrir as origens dele, né? Ele não sabe quem é a mãe dele. E aqui também podemos ver o Rickon, o Stark caçula, o pai deles, né, o Eddard, da casa Stark, senhor de Winterfell e guardião do norte. Ou para nós íntimos, o Ned. E a diva maravilhosa Catelyn. Ou para nós íntimos, Cat. Ai, meu Deus, eu amo todos eles. Tá, aí... Mas esses aí não são todos os Starks, tá? Agora a gente vai pro interior do castelo. Aqui a gente vê as meninas Starks, a Sansa e a Arya. Elas estão bordando ali com a Septa Mordame. Ela está elogiando a Sansa. Bom, aqui fica bem claras as aspirações das duas, né? A Sansa sonha em ser uma rainha, enquanto a Arya quer sair e desbravar o mundo. Bom, vamos falar um pouquinho da Septa Mordame. O que é uma Septã, né? É como se fosse uma freira. É um membro da religião ali mais abrangente de Westeros, que é a fé dos sete.
Eles acreditam em um Deus que possui 7 faces, ou 7 aspectos, e o templo deles é um septo, que é uma construção com 7 lados. O líder religioso é o Alto Septão, e tem os septões e as septãs. A Septamordame serve aí no septo de Winterfell. Então, é tudo septo, septan, é tudo com 7, a fé deles. É bem facinho de decorar tudo. E as septãs servem nas casas nobres como governantes e tutoras e as filhas dos senhores. Ensinam elas questões de etiqueta, história, costura. Bom, enfim, a área tá claramente desconfortável, ela não quer ficar ali fazendo essa coisa chata, meu. Ela quer ir lá fora com os irmãos, ela quer correr, quer brincar, quer lutar, quer gastar energia. E o Bran mostra ali o Bran errando o alvo, né, sendo zoado pelos irmãos. O Ned dá uma rasgada, né, mostra quem que manda no terreno. E aí a gente se apaixona pela área já, né, de cara. Ela sai do quinto dos infernos, acerta esse alvo numa distância muito maior que o Bran. Todo mundo fica passado. Ela dá um samba ali ainda, né, faz uma reverência. O Bran fica puto, sai correndo atrás dela. Ai, eu adoro, é demais. Depois aparece esse senhor aí muito chique, com uma trança nas barbas. Esse é o Sir Roderick, da Casa Castle. Ele também é aí do norte, portanto, vassalo dos Starks. E o brasão da Casa Castle possui 10 cabeças de lobo branco e um campo cinza com margem negra. Esse senhor é o mestre de armas de Winterfell. E ao lado dele a gente conhece o Theon, da Casa Greyjoy, príncipe das Ilhas de Ferro. Uma gracinha, né, o boy? Mas não vale nada. E aí o pai desse cara é o Balon Greyjoy, o senhor das Ilhas de Ferro. A sede da Casa Greyjoy é o castelo de Pike. E o brasão dos Greyjoy é uma lula gigante dourada no Mar Negro. O lema da casa é Nós não semeamos. E o que remete se nós não semeamos? Quer dizer que eles não plantam para colher depois. Eles simplesmente vão lá e roubam a colheita dos outros. Exatamente isso. Eles pagam o preço do ferro, não do ouro. Eles conquistam tudo na luta, na porrada, na pancadaria, não comprando. É a cultura das Ilhas de Ferro. Top, né? Bom, enfim. Essas Ilhas de Ferro ficam em outro reino. Faz parte das terras fluviais. E daí você pensa assim, né? Então, o que o herdeiro de outro reino tá fazendo aí? Visitando os miguxos? Não, ele é um espólio de guerra. Isso mesmo. Há 9 anos, ou seja, desde que o Theon tinha 8 anos, o pai dele, o Balon, se rebelou contra a coroa. Ele queria a independência, né, das Ilhas de Ferro, queria voltar a ser proclamado o rei das Ilhas de Ferro, como era antigamente, né, quando cada domínio era independente. E aí ele gritou, independência ou morte? E foi morte, né, galera? Morreu os filhos mais velhos dele tudo. Sobrou só o caçula para ser criado como refém, para garantir que ele se comporte, né? Que ele não apronte, não queira se rebelar de novo. Aí eles usam o Theon como chantagem, né? Pro Balon ficar de boa lá. O Ned criou o Theon como filho, então ele é praticamente da família, né? E por isso que ele tem toda essa liberdade aí em Winterfell e com os Starks. Eu tenho para mim que a intenção do Ned, né, era treinar o Theon com os meninos aí e quando o pai dele morresse, mandar ele lá para reivindicar o trono das Ilhas de Ferro. Assim ele matava 2 coelhos com uma cajadada, né? Porque ele daria liberdade para o Theon e faria paz com as Ilhas de Ferro. Então, eu digo reivindicar porque a cultura deles é diferente, né? O trono é passado na porrada também, mais por força do que por herança sanguínea. Bom, o Sr. Roderick vai ali avisar o Ned que prenderam um desertor da Patrulha da Noite e que ele tem que ir lá realizar a sentença, né? Tem que fazer a decapitação. O Ned e a Cat discutem ali, né? A Cat é muito paz e amor, ela não quer
não quer que decapita, não quer que o Bran veja isso, e o Ned não, tem que ir, é a lei, tem que fazer, e ele tem que crescer, porque o inverno tá chegando, mano. E aí, o que acontece, né? O inverno, nesse universo, não é regular. Então, como esse verão já durou quase uma década, eles estão com medo do próximo inverno. Porque, imagina, mano, já é difícil viver 3 meses no inverno, parece que nunca vai passar, calcule 9 anos, mano, surreal. E como o Bran tem 7 anos de idade, ele só conhece o verão. Gente, a questão das idades eu não vou ficar abordando muito, porque além de eu achar chato para um caralho, nós temos que compreender que na época medieval, raras pessoas chegavam aos 30 anos, meu. Jesus morreu velho, gente. Cara, a medicina teve que evoluir muito para a expectativa de vida chegar onde está hoje. Tipo, quando minha bisavó era jovem, era comum eles nem nomearem os filhos, de tão grande que era a chance de morrer antes dos 5 anos. Tipo assim, raras pessoas atingiam os 100 anos. Então, pra gente é difícil ter compreensão dessas coisas, por isso que eles aumentaram um pouco a idade dos personagens pra TV. E eu não vou ficar abordando isso porque eu acho muito chato e pra mim não tem quase relevância nenhuma. Enfim, o Ned, por exemplo, ele tem 35 anos aqui. Tipo, o cara é responsável por grande parte de um continente, mano. Eu mal dou conta de ser responsável pelos meus gatos, sabe? Então, imagina a diferença de pensamento, sabe? Que o pessoal tinha na época. Enfim, não vou ficar falando de idade, falando em idade, em número, chato. Não gosto de matemática, ui. Enfim, aí a Cat olha com ranço ali pro Jon. E por que eles se olham assim? Porque ele é um bastardo, né, gente? O marido dela, que é conhecido por ser um homem digno e honrado, foi lá pra guerra ajudar o rei Robert a conquistar o trono e voltou com o Jon nos braços. A Catelyn nunca conseguiu perdoar o Ned e nem amar o Jon. E o coitadinho cresceu sem mãe e sem poder nem perguntar, né, sobre quem era a mãe dele, já que tanto a Cat quanto o Ned tinham proibido o assunto, ninguém falava disso. Mas ele se dá muito bem com o Ned e com os meio-irmãos dele, né? Então, o Jon é um Stark, mas o sobrenome dele é Snow, como todos os bastardos de nobres do Norte. Ou seja, ele não tem direito nem às terras do Norte, nem o título de Lorde de Winterfell. E é a primeira vez que é permitido o Bran acompanhar os homens do pai para assistir a sentença. O Robb comenta que o criminoso deve ser um dos selvagens juramentados do Mance Rayder, o rei para lá da muralha. Ah, mas quem que é esse rei? Porque você falou que era um povo livre, que não tinha um rei, mimimi. Sim, não tem um rei propriamente dito. São várias tribos de povos livres que se uniram sobre a liderança do Mance Rayder, mas não com objetivo político, com objetivo de sobrevivência. Eles querem abandonar o lar deles e atravessar a muralha em direção ao sul. Por que será, né? Bom, o Bran ouve os irmãos conversando ali, né? E pensa nas histórias contadas pela velha ama sobre os selvagens. Quem que é a velha ama? É uma ama de leite da casa Stark, que é uma senhora contadora de histórias aí. Ela perdeu os filhos dela durante a rebelião do Robert, que foi quando o rei tomou a coroa, né? E perdeu o neto na rebelião dos Greyjoy, que foi essa aí que eu acabei de falar. E as filhas dela já tinham morrido, então o único parente dela vivo é Hodor, o seu bisneto, que é um cavalariço aí de Winterfell. E como que a velha ama descrevia, né, esses selvagens? O que ela falava por Bran? Abre aspas. Os selvagens eram homens cruéis, dizia, escravagistas, assassinos e ladrões. Faziam amizade com gigantes e vampiros, raptavam meninas na calada da noite e bebiam sangue em cornos polidos. E suas mulheres deitavam-se com os outros durante a longa noite e geravam terríveis crianças meio humanas. Eles roubam mulheres e vendem-nas aos outros, fecha aspas. 15 minutinhos, vai pro próximo vídeo, galera. Um abraço.